Rio de Janeiro, Flamengo e com o Pedro Henrique Torre, com toga ou sem toga o Pedro Henrique, hein? Porque ontem ele ficou o dia inteiro no tribunal, não é, Pedro? Acompanhando, claro, o julgamento que afastou, que puniu o Bruno Henrique, então, por 12 jogos, além de uma multa, Pedro. Tudo bem, Bruno? Respirando ainda aquele ar de tapetão de tribunal, porque foram mais de 7 horas só de julgamento, fora o tempo que você chega, fica lá, enfim, dá aí mais de 10, 11 horas ontem lá no tribunal, no STJD, e aí, enfim, saiu a tão aguardada por muitos aí decisão sobre o caso Bruno Henrique. Um abraço também pro Jailson e pro Donk também. Então foi uma maratona ontem maior do que as suas, Bruno. Bruno Henrique acabou punido no artigo 243A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala bastante sobre atuar de forma contrária à ética desportiva e influenciar o resultado por conta daquele cartão recebido contra o Santos. Em Brasileiro de 2023, 1º de novembro, o Flamengo perdeu, o Bruno Henrique foi até expulso depois, recebeu amarelo, em seguida foi expulso, teve contato com o irmão ali via WhatsApp, mas conseguiu, a Procuradoria, todo mundo não conseguiu provar que ele prejudicou, como tinha pedido a Procuradoria, o próprio clube. Então, do 243, que seriam aqueles 2 anos, ele foi absolvido, pegou uma pena no 243A de 12 jogos e também 60 mil reais em multa. Então o que o Flamengo vai fazer agora? Vai aguardar a publicação do acórdão, a publicação da sentença, vai analisar os votos e vai entrar com recurso e também o pedido de efeito suspensivo, que geralmente é dado basicamente automaticamente quando o jogador pega mais de 2 jogos. Aí o caso vai para o pleno do STJD, pode aumentar a pena ou reduzir, o Flamengo vai pedir a absolvição total do Bruno Henrique. Por enquanto, Bruno, ele está suspenso. O Flamengo ainda não pediu efeito suspensivo porque não tem emergência. Dia 14, próximo outro fim de semana só que o Flamengo volta a campo. Reapresentação hoje no Ninho do Urubu, à tarde, e com Bruno Henrique entre eles. Ele pode frequentar mesmo suspenso. É diferente do caso do Gabigol, por exemplo. Perfeito, Pedro. Você já volta, a gente vai discutir esse caso, a gente vai receber aqui também no estúdio do Sport Center o Andrei Kampf, que é um advogado especialista em direito esportivo e vai explicar os próximos passos e também, claro, avaliar a punição ao jogador do Flamengo. O Michel sabe muito bem que o dolo dessa história toda não está no cartão amarelo em função da próxima rodada, que isso acontece muito no futebol. Está em ter divulgado isso e gente ter ganho dinheiro em aposta com isso. E é aí que está o ponto da história. Né? Cabe o recurso, o Flamengo tem o direito de recorrer, o próprio jogador tem o direito de recorrer, mas olha, eu acho que ficou até barato. Nem tudo que é legal é legítimo. Tem a legalidade e tem a legitimidade. Né? O Dr. Michel também sabe disso. E a gente sabe que essa não é uma atitude legítima. É uma atitude antidesportiva, sim. E a gente já viu outras punições anteriormente um pouco mais severas em relação a apostas, jogadores envolvidos, né? E ultrapassa a questão... cenário que poderia ser bem pior, né? Ultrapassa a questão esportiva, né, Maria? É uma questão ética, antes de tudo. Exato. É isso que está em discussão aqui. Agora a gente olhando para campo e bola, Eugênio Leal, meu parceiro, essa punição do Bruno Henrique impacta o trabalho do Felipe Luiz, impacta o trabalho do Flamengo, claro, justamente nesse momento que ele vinha bem, aproveitando as oportunidades, quando é titular também ter o gol, etc. Você acha que tem um efeito negativo para o Flamengo? Então, esse julgamento demorado, assim, que aconteceu meses depois do caso ter sido divulgado, isso já facilitou um pouco, porque era o momento em que o Bruno Henrique era titular absoluto do ataque, né? O Pedro estava fora, o Pedro estava voltando de lesão, depois ele demorou a se reencontrar e o Bruno Henrique foi um jogador importante durante esse período. Agora, nesse momento, continua tendo um impacto, porque é um jogador que tem o seu papel dentro do elenco do Flamengo, só que hoje é um impacto menor porque o Pedro voltou a jogar, voltou a fazer gol, voltou a ser um jogador mais intenso. O Flamengo hoje tem mais um jogador, que é o Samuel Lino, por uma posição ali onde o Bruno Henrique joga bastante, que é pela esquerda também, não só de centroavante, né? Jogador de ataque, que pisa na área. Então, o fato de a suspensão ter sido definida agora vai causar um impacto, sim,
mas é inevitável, por tudo que aconteceu, até concordo, um impacto menor do que poderia ter sido, mas é um momento que o Flamengo já tem outras situações. Tem outros jogadores que podem entrar ali. Por exemplo, o menino Wallace Ian, que desde a eliminação na Copa do Brasil, quando... E aí, para mim, é uma culpa do Felipe Luiz, né? Ele perde aquele pênalti. Quinto cobrador, né? E aí ele bate muito mal o pênalti e tal. Ele pode agora, aos poucos, voltar a ter um pouco mais de espaço no time, porque ele perdeu espaço. Né? Eu falei isso aqui na época, né? De como foi infeliz a escalação dele para bater aquele pênalti. Foi ruim para ele, e aí ninguém fala do Felipe Luiz, que foi quem o escalou para bater. Agora ele pode, aos poucos, já tendo ficado um pouco assim à margem e tal, deixar um pouco para lá, vai ter mais espaço para jogar ali na frente. Ele pode fazer essa função também. A gente sabe que ele tem capacidade para fazer essa função. Mas o Bruno Henrique, eu acho que é um jogador que ainda tem um papel importante dentro do elenco do Flamengo e vai, de alguma forma, no momento que o Flamengo tem ainda Libertadores, Campeonato Brasileiro que a partir de agora vai ser muito intenso, né, com 2 jogos por semana, é uma baixa. Agora, Mari Pereira. A parte anímica a gente também não sabe como vai impactar no grupo, né? Exatamente. E assim, é uma coisa muito louca que o Flamengo, num momento positivo dentro de campo, sempre tem alguma coisa, né? Sim. A gente viu as polêmicas envolvendo Felipe Luiz e Pedro, que parece que agora é passado e etc. Mas algo surge, né? Com essa condenação agora do Bruno Henrique, vai ter recurso, etc., o Pedro vai precisar estar nos cascos e fazendo treinamentos excelentes. Ele vai precisar aproveitar essa oportunidade, porque muito provavelmente vai virar titular absoluto, né, Mari? O Wallace Ian pode aproveitar uma oportunidade ou outra, mas ele vai ser esse cara de confiança novamente, né? Vai. E eu não sei se isso já estava se desenhando nessas últimas partidas. Pode ser. Porque ele tem entrado como titular, né? Sim. Nas últimas partidas. Então, eu não sei se o julgamento já estava marcado, todo mundo do Flamengo já sabia. Com certeza, conversas com os advogados, entre aspas, já previam uma certa punição de partidas de ausência. Então, eu não sei se internamente o Felipe Luiz já estava trabalhando com isso. É muito provável. De já testar já contar ali, com isso, né? Exatamente, de já testar ali um Flamengo de saída sem o Bruno Henrique. Ele entrou nas partidas depois, claro, porque estava à disposição, mas de saída já testar um Flamengo sem o Bruno Henrique. E é muito do que o Eugênio falou, o Flamengo, se tem um time que pode se dar ao luxo de perder uma peça importante, esse time é o Flamengo. Principalmente o Flamengo de hoje, muito bem encaixado com o Felipe Luiz, com as peças que chegaram. O Felipe Luiz já mostrou que sabe muito bem contornar qualquer ruído externo. Teve o Boto agora no Mundial, falou, não falou, vai atrás de reforço, não vai, o Gerson não volta. Aí depois teve essa coisa com o Pedro. O Felipe Luiz ele já mostrou que tem essa capacidade de gerir muito bem o grupo. E a partir... assim, anímica e emocional é o que mais me preocupa. Se isso afeta, como que vai ser o dia a dia, a punição é só para jogos? Ele vai poder continuar treinando? Porque no caso do doping do Gabigol, a gente lembra, né? Verdade. Nem participar do dia a dia ele podia. Isso vai se estender ao Bruno Henrique? Porque aí sim, acho que começa a entrar em outras camadas, né? Mas por enquanto, eu acho que o Felipe Luiz sabe contornar muito bem. Como é futebol brasileiro, 12 jogos você resolve em 2 meses. Tem essa, também tem essa. Calendário, agora eu acho que ficou barato. Sim. Em vista do que acontece com outros jogadores, que também acaba ficando barato, porque o cara sai aqui do Brasil para esperar baixar a poeira, daqui a pouco ele está de volta. Né? A gente tem vários casos assim. Eu acho que está na hora da gente ter uma legislação mais rígida em relação a isso, porque a gente já tem casos. Ela acaba deixando margens, né? Vários casos já aconteceram. Casos de absolvição, casos de punição. Agora, trazendo essa parte do sentimental, do anímico, que a Mari citou aqui pra gente, professor, falando não apenas do Flamengo, mas falando do futuro do Bruno Henrique como jogador. Você analisa que um retorno, tudo bem, mais uma vez, aqui tentando não ser repetitivo, cabe recurso, etc. Mas se a condenação for concretizada, é um baque, né? É um baque, mas você percebe que ele já deu mostra de não ter se abalado. Verdade. Depois que o caso se tornou público, a gente achava, eu, por exemplo, achava que ele ia cair mais em produção. Ele cai em produção por outros motivos. Essa altura da vida dele, questões físicas. É um jogador que, ao longo da vida, já teve sérias questões físicas, né? Sim. Quando estava no Santos, no Flamengo também, mas no Santos ele ficou quase 1 ano sem jogar. A lesão do olho dele foi muito grave. Um problema na vista. Ele estava usando aquele óculos, né? Então é um cara calejado nesse sentido, né? E a gente espera que ele também tenha aprendido a não se envolver com essas coisas. Né? Porque exatamente. Houve um envolvimento ali que fica uma lição a respeito disso.
Bom, o Fã de Esportes pede encarecidamente aqui passagem para a gente falar novamente sobre seleção brasileira. Falamos aqui no primeiro terço. Flamengo é quem mais revelou jogadores que estão na atual convocação de Ancelotti. Clube Rubro-Negro revelou 4 atletas chamados para os jogos contra Chile e Bolívia. O Flamengo aparece com destaque entre os clubes que mais revelaram talentos para a seleção convocada por Carlo Ancelotti para os jogos contra Chile e Bolívia. Na lista atual do treinador, o rubro-negro é o time com maior número de jogadores formados em suas categorias de base. Dos 24 jogadores convocados por Ancelotti, 4 saíram da base do Flamengo. O número poderia ser maior, mas Vini Júnior ficou fora da lista porque está suspenso nas eliminatórias sul-americanas. Em seu primeiro jogo nesta data FIFA, o Brasil venceu o Chile por 3-0 nesta quinta-feira, no Maracanã. No jogo desta quinta, Hugo Souza ficou no banco e Jean Lucas não foi relacionado. Wesley foi titular os 90 minutos e Paquetá entrou no segundo tempo, marcado o segundo gol brasileiro. Outros 2 jogadores da lista de Ancelotti passaram pelo Flamengo, mas não foram revelados pelo clube. O zagueiro Alessandro Ribeiro saiu do Fla no Sub-17, completou a base no Resende e estreou como profissional pelo Praiense, Portugal. O atacante Samuel Lino chegou por empréstimo ao time Sub-20 rubro-negro, mas não ficou no Rio e voltou ao São Bernardo. Depois do Flamengo, os clubes que mais revelaram jogadores na atual convocação da seleção foram Avaí, Cruzeiro, Fluminense e Santos, ambos com 2 atletas. O próximo jogo do Brasil será na terça-feira contra a Bolívia.